Hoje eu vou falar sobre esse edital da PCMG que está aí na praça com muitas boas oportunidades. Depois eu vou fazer uma análise também da banca FUMARC, porque muita gente não está familiarizado com ela e com o estilo dela. E por último eu quero falar um pouco sobre o conteúdo programático para o cargo de perito criminal, que veio bem diferente do último concurso. Pegou muita gente de calça curta. Então eu vou passar algumas sugestões de priorização de conteúdo para você estudar, caso não dê tempo nesses 2 meses que tem aí até a prova, muito pouco tempo, para você se organizar e planejar seus estudos. Seja muito bem-vindo, eu sou Camila Ghesini, sou perita criminal aqui em Brasília e também faço mentoria de estudo para essa galera que está aí batalhando para conseguir passar num concurso público estudando. Então vamos lá, vamos ao que interessa desse edital. Bom, então as principais informações aqui, a banca é a FUMARC, é uma banca que geralmente faz concursos no estado de Minas Gerais. Saíram os editais aí para os cargos de nível superior, a gente sabe que também está próximo de sair para alguns cargos de nível médio, então se você tem nível médio, acalma, que vão sair aí muitas oportunidades, muitas vagas. E os salários, eles variam de R$ 4.631,23 a R$ 12.967,43. Esse salário aqui de R$ 4.600 mais ou menos é para escrivão e investigador. Esse salário mais alto é o de delegado, o de médico legista é em torno de 11.000 e alguma coisa e o de perito em torno de 10.000 e alguma coisa. A gente tem aí 397 vagas para escrivão, 62 para delegado, 30 para investigador, 9 para médico legista, 21 vagas no total para perito criminal, sendo que 6 vagas para a área geral, que significa que aceita formação de nível superior em qualquer área. Pode tecnólogo, Camila? Pode, se for reconhecido pelo MEC, pode sim. Área específica, diploma reconhecido pelo MEC na área de engenharia civil, 7 vagas, na área de engenharia geológica ou geologia, 4 vagas e medicina veterinária, 4 vagas. Poxa, pouquíssimas vagas, né? A gente estava esperando aí em torno de 50, porém foram autorizadas apenas 21 vagas. Só que eu penso que ao longo da validade desse concurso devem chamar mais pessoas dentro lá da classificação geral. Porque, gente, honestamente, essa quantidade de peritos aí, principalmente da área geral, não resolve o problema nem da grande BH, tá bom? Quem tiver curiosidade, lá no meu Instagram tem uma live que eu fiz com uma perita de Minas Gerais, de Belo Horizonte, e ela realmente relatou como funciona a perícia criminal lá em Minas Gerais, todos os detalhes do trabalho, das equipes de perícia, como é que tá, como é que não tá, e vocês vão ver que a situação é muito crítica. Então, bom, vamos seguir aqui. As inscrições começam 11 de novembro, já começou e vai até 11 de outubro e vai até 9 de novembro. Valores, né? R$ 90,00 escrivão investigador, 120 perito, 160 médico legista, 210 para delegado. Provas, aí que a coisa pega, né? As provas, exatamente 2 meses após a abertura das inscrições. Eu esperava que fosse ter um prazo um pouquinho maior, de pelo menos 3 meses, mas a coisa vai ser corrida. Então, vamos começar a se organizar e estudar aí para ontem. Médico legista, perito e investigador, as provas vão ser dia 12 de dezembro e delegado e escrivão, as provas vão ser dia 19. A notícia boa é que para quem vai prestar para investigador ou escrivão, pode prestar os dois. Dá para fazer as duas provas, porque são em datas diferentes. E isso é muito legal, porque o conteúdo programático é o mesmo. Ressalto que todas as etapas, todas as provas vão ser em Belo Horizonte. Então, se você quiser fazer as 2 provas de investigador e escrivão, se organize, porque todas as etapas serão em Belo Horizonte. Bom, falando das etapas, para investigador, para perito criminal e médico legista, quais são elas? Prova de conhecimentos objetiva, somente. Olha que maravilha, não tem redação, não tem prova discursiva, não tem. É só objetiva. Exames biomédicos e biofísicos, que é isso? Exame médico mesmo, os exames que você tem que enviar lá.
e o TAF, o teste de aptidão física, exame biofísico é o TAF. Avaliação psicológica, prova de títulos e investigação social. O que muda para o escrivão de polícia? São as mesmas etapas, porém aumenta a etapa da prova de digitação. Básico, a gente sabe que isso é praxe, né? Porque a atividade fim do escrivão de polícia está totalmente ligada à digitação, então faz todo sentido. E o que aumenta, né, de etapas aqui para delegado de polícia, são as mesmas lá do investigador, perito, médico. Aumenta a prova dissertativa, sim, né, tem lá a prova escrita para delegado, e a prova oral, né, isso faz parte, né, dos concursos de área jurídica. E as provas, vamos às provas, né, para escrivão e investigador, são 60 questões, sendo 10 de língua portuguesa, 10 de lei orgânica da Polícia Civil e Lei Complementar número 129 de 2013, 10 questões de noções de direito, e aqui dentro de noções de direito está conteúdos de direito administrativo, constitucional, penal, processual penal e direito civil. Peculiar, né? Direito civil. 10 questões de direitos humanos, 10 questões de noções de informática, 5 de noções de criminologia e 5 questões de medicina legal. E eu quero fazer uma análise com vocês da seguinte coisa, em relação às provas dos últimos concursos de investigador e escrivão, para vocês terem uma ideia aqui. O que será que mais cai aqui dentro dessas noções de direito, né? Qual dessas áreas? Então vamos lá. Na última prova de escrivão, a gente teve dessas questões, né, dessas 10 questões, tiveram 4 de direito constitucional, 2 de penal, 2 questões de processual penal, 1 de administrativo e 1 de direito civil. Sacanagem, né? Você estuda aquela quantidade de volume de matéria absurdo, vai cair uma questão de direito civil, uma questão de direito administrativo. Mas é isso daí. Então, isso aqui eu falo até em termos de prioridade. Por exemplo, poxa, são 10 questões de direitos humanos, dedica muito ao conteúdo de direitos humanos, e se você não conseguir estudar todo o conteúdo dessas outras 5 áreas do direito aqui, você pode escolher parte delas. Por exemplo, eu percebi, para investigador, no último concurso de investigador, caiu 5 questões de constitucional, 2 de penal, 3 de administrativo. Nem caiu processual penal e nem caiu direito civil. Olha que loucura, nenhuma questão para contar história. Enfim, eu acho que a tendência é que eles tentem distribuir mais ou menos como foi aqui para escrivão, que pelo menos tenha uma questão de cada área do direito que está lá no edital. Mas eu percebi também que cai muita coisa relacionada a direito constitucional, tanto no padrão mais recente de 2018, que foi a prova de escrivão, a última, né, quanto no padrão de investigador, que foi lá em 2014, é mais antiga, mas ainda assim se repetiu. Eu, Camila, se eu não tivesse tempo suficiente para estudar tudo, eu estudaria constitucional, penal e processual penal, porque eu acho que tem muito mais chance isso aqui para escrivão. Por quê? Processual penal, gente, escrivão, o que ele faz? Ele participa lá do flagrante, do inquérito, da prisão, isso aqui é tudo processual penal. E a FUMARC, ela tem essa tendência de procurar questões com assuntos relacionados à área fim daquele cargo, às atribuições fim daquele cargo. Então faz todo sentido, assim, né, que essas 3 áreas, né, para mim teria que ser direito processual penal que tivesse mais questões. Mas enfim, eles julgam que constitucional é mais importante, seguido desses outros. E aqui, para investigador, né, o direito penal seria, né, fundamental para a atribuição fim do cargo de investigador. E tá aqui o constitucional na frente. Então, eu tô passando esse quadro aqui para vocês entenderem, porque esse tipo de análise, ela é muito fundamental, principalmente quando você tem super pouco tempo até a prova, que talvez você não consiga esgotar os conteúdos do edital para você colocar aí as suas prioridades de estudo, ok? Então, eu falei isso porque a gente tem 10 questões envolvendo 5 áreas do direito com volume gigantesco, e aí vocês veem aqui que, né, o peso é muito menor, por exemplo, de um direito civil em relação a direitos humanos, uma informática, até mesmo uma criminologia, que tem 5 questões só de criminologia. Então, precisa dedicar bem a essas outras, tá?
Vamos lá. Provas de perito criminal. E eu vou concentrar aqui o vídeo muito em investigador, escrivão e perito criminal, tá? Porque médico legal e delegado pressupõem aí coisas mais específicas para o estudo. E eu, como perita criminal, também me sinto muito à vontade para falar, né, como estudar para o cargo de perito criminal. Então, a gente tem aqui para a área geral 10 questões de física, 10 de matemática, 10 de língua portuguesa, 10 de direitos humanos, 10 de noções de informática e 10 de biologia. São 60 questões também. E veio, gente, muito diferente do edital anterior. Bastante, porque não tinha física, não tinha biologia, e tinha criminalística, e tinha medicina legal. Então, assim, mudou muito, tinha contabilidade, mudou bastante. Né? Além de tudo, aqui em informática entrou uma parte, em matemática entrou uma parte de raciocínio lógico que não tinha. Então, é um conteúdo novo, surpresinha, gigantesco para ser estudado em 2 meses. Né? Então, também vamos pensar aqui o que eu estudo, o que eu não estudo, Camila, pelo amor de Deus, porque não dá tempo. Enfim, para a área específica, caem as mesmas coisas da área geral, porém, informática e biologia são 5 questões cada, diminui o número de questões, porque entram 10 questões da parte específica. Então, é isso aí. Não é mole, não. É muito conteúdo também. Mais pro final, eu vou abrir aqui o conteúdo programático de perito criminal e dar uma analisada com vocês. Tá, seguindo aqui, o que eu quero ressaltar? Prova objetiva, você tem que ter 20% de acerto em cada bloco de questões. Então, cada 10 questões daquela, ou 5, por exemplo, como tá aqui, eu tenho 10 questões de biologia, você tem que acertar pelo menos 2, 20%. 5 questões de biologia, tem que acertar pelo menos uma, 20%, né? Então, se você zerar, você pode fechar toda a prova aqui, mas aí zerou biologia. Não vai ficar classificado, não adianta. Então, em cada bloco desse, você tem que fazer esse mínimo. Bloco de 10, 2 questões, bloco de 5, 1 questão. E no somatório total, você tem que fazer 60% dos acertos. Né? Então, a prova aí, você tem que ter 60% dos pontos garantidos. Agora, eu vou dizer uma coisa, você tem que fazer muito mais que 60% dos pontos para poder passar. Tá? Não se apegue a isso. Quem fica apegado em fazer o mínimo ainda está caminhando aí no mundo dos concursos. Para quem quer passar, a meta é lá em cima, né? É de 80% para cima. TAF, como que é o TAF? O teste de aptidão física. O TAF vão ter somente 4 exercícios e eu achei até bem tranquilo, que é flexão de braço, impulsão horizontal, corrida de 50 metros rasos e o teste Cooper, que é aquela corrida de 12 minutos. Lá no edital tem as tabelas bem específicas para vocês saberem, mas o que acontece? Tem uma grade da menor quantidade de exercícios aceita, lá o seu menor tempo, a menor quantidade de flexão, que seja, a menor distância de impulso horizontal, até a maior. Então você pode pontuar 2, se você, por exemplo, correr 1.400 metros, se você for homem, você vai pontuar 2. Se você correr 2.500 metros, você vai pontuar 25. Então, tem uma escala lá de pontuação conforme a quantidade que você consegue bater. De número de flexões, de distância da impulsão, de tempo da corrida de 50 metros e de distância que você consegue correr em 12 minutos. O que tem que prestar atenção? O seu desempenho tem que ser de no mínimo 2 pontos, ou seja, você tem que fazer o mínimo lá de cada um para conseguir ficar classificado, não ser eliminado, mas a somatória da pontuação dos 4 exercícios tem que ser no mínimo 50%. Eu achei que o TAF está bem tranquilo da PCMG, bem mesmo. Bom, agora vamos falar sobre a banca. Vamos fazer uma análise da banca, porque isso também é outra coisa que é fundamental. Porque você vai passar no concurso se você acertar muitas questões. E para acertar muitas questões, além de dominar o conteúdo, a gente tem que entender o estilo da banca, até para saber onde eu dou mais meu foco de estudo. Então, tudo isso influencia. E essa banca, ela pergunta de forma bastante objetiva e direta as suas questões. Até mesmo quando tem
um exemplo ou um estudozinho de caso, ou ela cita alguma... É sempre muito curto, tá? Não tem essa coisa de escrever textão para você ler e analisar para conseguir responder a questão, que é super cansativo. Para direito, por exemplo, ela costuma colocar em algumas questões textos de leis nas alternativas. Dá exemplo de situações criminosas e pede a tipificação. Na prova de português, ela cobra muita gramática, uma banca muito técnica. Até mesmo quando ela cobra interpretação de texto, às vezes ela mistura um pouco dessa parte de sintaxe, então ela cobra bastante gramática. Ela costuma escolher os temas para as questões relacionados à atividade fim do cargo. Leia com atenção a atribuição do cargo para o qual você vai estudar, porque você vai mirar lá no seu edital principalmente os assuntos que têm a ver com a atribuição do seu cargo, ok? Por exemplo, mais um exemplo, a prova de informática, de noções de informática, para investigador tem um perfil, para escrivão tem outro perfil. Escrivão, eles cobram bastante aquela coisa de edição de texto, né, dessas coisas chatas que a gente sabe que tem muita decoreba, mas cobra. Por quê? Porque é algo que o escrivão vai utilizar muito na sua atividade fim. E ela é uma banca que tem um padrão de repetição dos conteúdos muito baixa. Isso é péssimo, né? Porque às vezes a gente faz muita questão, pensando que a banca às vezes vai repetir os assuntos, vai repetir o estilo da questão, pode perguntar até às vezes a mesma coisa de forma diferente, mas a FUMARC, ela realmente é bastante inovadora nos conteúdos dela a cada prova. Mas, querendo ou não, é importante que você faça questões dessa banca para você treinar o estilo da banca, a percepção, né, que você tem do estilo da banca. Bancas que têm perfil semelhante à FUMARC, quais são? A gente tem aqui a Fundep, a Consulplan, o IADES e a VUNESP. Por que eu coloquei isso? Porque são bancas das quais você também pode fazer questões para treinar o seu conhecimento para essa prova. Porque são bancas da mesma forma que tem um perfil mais técnico, cobram muita gramática, né? E cobram muito texto de lei seca, então você pode estudar também, fazer questões por essas bancas aqui, que vai dar bom. Já anota aí. Então vamos aí agora a umas últimas dicas de estudo para vocês poderem montar o plano de vocês, bem bacana. Bom, primeira coisa, né, veja aí o peso das disciplinas. A gente sabe, né, as questões estão muito bem distribuidinhas ali em blocos de 10 ou 5, porém dentro de cada disciplina você consegue pesar assuntos. Igual eu falei, procura a incidência desse assunto muito mais relacionada à atividade fim do cargo do que ao padrão da banca, porque o padrão da banca não tem muito. Então, você vai priorizar conforme isso. Eu coloquei ali também para vocês, nas noções de direito para escrivão e para investigador, o que você pode considerar ali, quais as áreas mais importantes, né? Se não der tempo de estudar tudo, o que você pode priorizar. O ideal, às vezes, é que, né, a gente esteja nesse momento pós-edital, com tudo já estudado no pré-edital, mas a gente sabe que grande parte das vezes isso não acontece. Então, aproveita essas dicas que eu dei aí para você pesar as disciplinas no seu plano, dentro de cada disciplina os assuntos. Tenta mesclar aqui, ó, a sua facilidade, a sua dificuldade. Então, mescla as disciplinas. Tem uma que você tem muita dificuldade, ou você acha muito chata, mescla também seguida ou anterior com uma que você gosta mais, que você tem mais facilidade, que flui, porque senão fica muito pesado. Não deixa por último só o que você não gosta, porque senão fica muito difícil. Às vezes a gente acaba não estudando direito ou abrindo mão de estudar determinadas coisas. Tira tempo para fazer muitas questões, mesmo. Você precisa fazer muitas questões. Tenta balancear aí 50% do tempo com questão, 50% com teoria. Lá na reta final, mais perto da prova, 70% do tempo questão, 30% teoria. Esse é o ideal, tá? Se você estiver num momento de começar a estudar do zero, que aí geralmente a gente fica muito mais tempo na teoria do que na questão, vai ser puxado para esse concurso, porque são só 2 meses, né? Aí vai ter que contar com a sorte, com a iluminação divina, porque fica complicado.
E faça revisões periódicas, revisões com resumo e questão. A revisão ela é fundamental, fundamental. Mesmo o volume de conteúdo sendo muito grande, você querendo estudar uma coisa atrás da outra, tem que fazer revisão, porque a memorização ela só vem com a repetição. Se não tiver repetição, não tem memorização. Então, tem que encaixar a revisão aí no seu cronograma de estudo. E por último, agora eu vou abrir aqui para vocês o edital de perito na parte de conteúdo programático para poder conversar um pouquinho também sobre o que você pode priorizar e o que levar em consideração. Vamos lá? Bom, eu tô aqui com o edital aberto, eu não sei se vai dar para vocês enxergarem, mas depois vejam lá. Tem aqui, eu já abri já logo na parte aqui de matemática, que a gente vê que essa parte de raciocínio lógico aqui, ela é toda nova, não tinha antes, e eu acredito que vai cair sim alguma questão disso aqui, porque é um conteúdo novo que eles colocaram. Eles não iriam colocar isso aqui à toa para não cobrar. É o que a gente espera. Então, com certeza, eu acho que vai cair questão, sim, de raciocínio lógico. Outra coisa, parte de física e biologia, que tá gigantesco, além da matemática, tá gigantesco. O que vocês têm que pensar? Que o mais importante são os assuntos que estão relacionados à atribuição do cargo de perito, já que essa é uma banca que ela realmente busca focar as questões em relação às atribuições do cargo. Com toda certeza, se ela fizer isso para essa prova, o que é que vai cair de física com certeza? A parte de cinemática, vetores e dinâmica, com certeza vai ter questão sobre isso. E a parte de eletrostática e eletrodinâmica. Por quê? Essa primeira parte aqui, ela é muito usada na parte de perícia em acidente de trânsito. Não tem como fazer perícia em acidente de trânsito sem saber usar isso daqui, sem saber calcular com isso daqui. E essa outra parte aqui de eletrostática e eletrodinâmica, ela é muito fundamental para as perícias de incêndio com causas elétricas, para a perícia de acidente de trabalho, de eletropressão ou qualquer coisa que envolva eletricidade. E acontece isso muito na área de engenharia legal. Então, essas duas partes aqui da física, eu acredito que com certeza virá questões. Não estou dizendo que não vai cair das outras, eu estou dizendo que eu começaria estudando por essa parte e depois essa parte, e o restante eu estudaria conforme desce. Colocando na ordem, depois termodinâmica, vibrações e onda, eletromagnetismo, e eu deixaria ótica por último, mas isso é o que eu faria, tá? A prioridade, em termos de função de perito, é essa aqui, cinemática, vetores, dinâmica, eletrostática e eletrodinâmica. Tendo dito isso, vamos para a biologia, que também é muito grande o conteúdo. E aí, pensa mais uma vez nas atribuições do perito. Com certeza absoluta vai cair alguma coisa de noções de genética, porque tem a parte de DNA, tem, né? Então isso aqui, eu imagino que vai cair alguma coisa. Com certeza vai cair alguma coisa de meio ambiente, porque os crimes ambientais, os peritos também fazem muita perícia em relação a isso. Você vê aqui, por exemplo, olha os itens aqui, ó. Proteção legal de espécies. Eu acho que é algo importante. Tudo que você vê que tem relação, assim, realmente com a atividade fim. Tinha outra coisa que eu tinha visto aqui também, espécies legalmente protegidas. Então, são coisas, assim, que realmente eu acredito que possam cair, tá? Danos ambientais contra a vegetação e a flora. Então, são assuntos dentro da biologia que fazem todo sentido cair numa prova para perito criminal. Além de, eu não estudaria, se não der tempo, eu não estudaria a parte de geologia, porque já vai ter um cargo específico para isso. Não faz sentido ele botar a questão de geologia nessa prova, não faz, já vai ter uma área específica para isso. Então, eu não estudaria. E isso aqui, ó, noções de toxicologia, eu acho que tende a cair muito mesmo. Porque essa parte também é uma parte fundamental da perícia. Essa primeira aqui, poxa Camila, essa primeira de morfologia humana,
Pode ser também, porque assim, não vai cair em medicina legal, nem criminalística, então eles podem tirar alguma coisa relacionada aqui, né? A parte de exame de sangue, todas essas coisas são muito fundamentais, né? Na biologia forense. Então, pode ser também alguma coisa daqui, mas eu apostaria principalmente noções de genética, essa parte de ambiental aqui, de fauna, de flora, né? Principalmente os itens ligados à questão legal. E isso aqui muito, gente, muito forte, noções de toxicologia. Isso aqui, ó, tem que saber de cabo a rabo. Toxicologia forense, não, tem que saber isso aqui de cabo a rabo, tá? Então, se não der tempo de você estudar tudo, pelo menos prioriza, começa por isso, tem que estudar isso muito bem, para conseguir garantir aí os pontinhos fundamentais dentro da biologia, dentro da física. Agora o restante, né, a parte da matemática que é muito parecida com o edital antigo, o que é novo que eu falei, que eu acredito que o que é novo, que eu acredito que vai cair, estudem. O vídeo de hoje ficou um pouco mais longo, porque eu realmente quis fazer algo mais detalhado, com uma atenção maior, para poder ajudar vocês nesse estudo, nas prioridades. É muito pouco tempo até a prova. E é isso aí. Comenta se você gostou, deixa seu like, se inscreve e um beijo.